O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Muito boa noite, está começando agora mais uma edição do Central Cine Brasil, programa sobre o cinema brasileiro. Aqui na Central 3 eu sou o Lucas Borges e tenho à minha frente Paulo Silva Júnior. Boa noite, Paulo. Tudo bem, Lucas? Boa noite também para quem está nos ouvindo. Hoje em clima de É Tudo Verdade, né? Festival sempre bem legal de acompanhar, uma seleção sempre muito rica, tanto nacional quanto internacional. Entrada gratuita, o que nunca é demais, vale sempre ressaltar. Sempre bom cinema de graça espalhado pela cidade. E a gente vai bater um papo com uma diretora que está nesse importante festival, né? É isso aí, o festival começou aqui em São Paulo nesse dia 7 de abril, com o documentário Foco Amare, italiano, sendo exibido na abertura. E lá no Rio a gente vai ter a abertura marcada pela exibição do As Incríveis Artimanhas da Nuvem Cigana, de Paola Vieira e Cláudio Lobato. E nós temos ao telefone lá do Rio a diretora Paola Vieira. Boa noite. Boa noite. Tudo bem por aí? Tudo certo? Tudo ótimo, tudo beleza. E tudo pronto para a exibição do filme amanhã? Lá... Tudo pronto, graças a Deus. Bom, falando um pouco sobre o filme, se trata aí de um documentário que retrata esse grupo, esse coletivo artístico carioca que surgiu nos anos 70 aí na capital fluminense, e um coletivo que reuniu poetas, artistas, gráficos, fotógrafos, músicos, enfim, um movimento muito importante para a cena cultural carioca, né? Eu queria saber, inicialmente, Paola, mais detalhes. Queria que você explicasse um pouco mais para quem está ouvindo a gente o que foi a Nuvem Cigana. E que você dissesse também qual foi a importância de ter o Cláudio Lobato como parceiro de direção, já que ele fez parte, né, do Nuvem Cigana, ele foi parte integrante desse importante movimento. Exatamente. Bom, o Cláudio trouxe para mim, a gente é muito amigo, já tinha feito outros trabalhos como parceiros e tal, ele é roteirista, a gente já fez outros trabalhos, e ele tinha o sonho de fazer esse filme sobre a Nuvem Cigana. A Nuvem Cigana, como outros movimentos que tiveram em Brasília, foi um movimento que surgiu dentro da ditadura, de uma ala que era frequentemente chamada de esquerda festiva, de desbunde. E ele trouxe... fazia muitas festas. Inicialmente era uma editora que lançava livros de poesia, antes feitos em mimeógrafo, no caso eles faziam em offset, e começaram enfim, eles tinham a ideia de fazer coisas contra a ditadura, mas fazer coisas porque estava um marasmo total, cultural, e aí tiveram, por causa do Ronaldo Bastos, que já tinha uma empresa e queria transformar isso em alguma coisa produtiva, então chamaram os poetas que já estavam lançando livros e tal, e aí foram fazendo festas de lançamento. E assim, meio que surpreendentemente, acho que para eles também, essas festas começaram a ter uma repercussão muito grande na cidade. E aí essas festas começaram a ser, e essas festas se chamavam Artimanhas, por isso que a gente chama o filme de As Incríveis Artimanhas da Nuvem Cigana. E por conta do sucesso desses eventos, isso foi chamando mais pessoas. E a Nuvem Cigana, ela não era só uma editora que fazia festas, ela também já incorporou dentro da sua rotina, das pessoas que navegavam ali por aquela nuvem, um bloco de carnaval chamado Charme da Simpatia e um time de futebol. E eles tinham uma pelada que se encontravam com outros grupos afins, como o pessoal do Novos Baianos, o pessoal que depois veio a fazer o Asdrubal trouxe trombone, outras manifestações também dessa mesma natureza, que eram obviamente contra a ditadura, mas que não eram engajadas politicamente de uma forma mais partidária, ou sei lá, ou luta armada, essas coisas, eram como se fosse uma outra via, vamos dizer assim. E isso foi, na época,
uma coisa muito importante na cidade. Eles faziam, o bloco saía nos 5 dias de carnaval, eles faziam, depois das festas, por exemplo, tinha sempre uma apresentação do Charme da Simpatia, nas peladas também tinha batucada no final. Então era toda uma coisa integrada desse universo assim meio alternativo. E o que era legal era que isso trazia também uma mistura de classes sociais, de grupos diferentes, havia uma interação, então não era uma coisa que se queria ser vanguarda, era uma coisa que queria ser popular, que queria falar com as pessoas e tal. E o Cláudio tinha esse sonho de fazer, desde que o grupo fez 30 anos, em 2004, ele tinha essa vontade de fazer um filme sobre isso, porque era uma coisa que era para gerações mais recentes, mais atuais, era uma coisa que meio que passava meio em branco. Só quem gostava muito de poesia, tanto que os poetas todos eles já tiveram suas obras completas publicadas, né, oficialmente por editoras e tal, mas esse clima da época era uma coisa pouco conhecida. E aí, depois de uns 4 anos que ele tentou meio sozinho, ele me perguntou se eu não queria ajudá-lo e tal. Eu falei, então eu quero dirigir também. E aí a gente foi tentando, e só em 2013 que a gente conseguiu o primeiro financiamento por parte da Sinapse, que é a nossa distribuidora. E aí depois de alguns anos, o Canal Curta, que é associado também da Sinapse, viabilizou a entrada de mais recursos do fundo setorial e tal. Então ele é um documentário que vai passar, não vai nem entrar em circuito, vai passar direto na TV. E acho que uma coisa legal do filme é que a gente tentou também mapear, a gente fez uma pesquisa bastante intensa de material de arquivo e tudo, então tem outras expressões também afins com essa mesma onda de Super 8, tem uma pesquisa extensa de Super 8, de muitas pessoas que filmaram Super 8 naquela época, então tem muitas fotos, tem mais de 600 fotos, então muitos fotógrafos, né, que registravam os próprios eventos da Nuvem Cigana e outras coisas, né, desse mesmo universo. E a gente foi usando esse material em função da própria narrativa e tentando contar essa história, né, uma história também dos personagens que fizeram ali, tem todo um universo ali que tentamos contar a história da Nuvem Cigana, que é um grupo que usava muito humor e nas suas poesias e também, né, nos seus eventos, nas suas intervenções urbanas e tal. E, Paula, você citou esse contexto de repressão política, de ditadura militar. Ao mesmo tempo, a Nuvem Cigana não é um grupo como outros ao redor do Brasil que acabou marcado por forte perseguição militar. Eu queria que você explicasse um pouco isso, contasse um pouco qual que era o clima desses eventos, dessas apresentações, como que essas pessoas, esses artistas transitavam diante também de uma ala mais conservadora, de uma cidade, de um estado, de um país sob regime militar. Olha, tinha alguns truques que eles utilizavam para, por exemplo, fugir da censura. Então, todos os eventos eram gratuitos. Só era necessário você submeter à censura eventos que fossem pagos. Então, os eventos deles eram todos gratuitos, né? E em alguns momentos, teve uma situação em que foi o lançamento, eles fizeram, depois de alguns anos desses eventos lançando livros, o próprio Cláudio teve a ideia de fazer uma revista que misturasse, além de poemas, fotografias, charges, desenhos e outras coisas que tinham realmente como um objetivo mesmo essa questão da luta contra a repressão e tal. E aí nessa festa, que foi uma festa que aconteceu no MAN, que eles já chamaram um diretor teatral para organizar o que ia acontecer e tal, que era já um pouco até menos improvisada, tinha atores fazendo performances dentro do evento. Esse evento foi cercado pela polícia e tal, e eles ficaram meio amedrontados e aí resolveram sair, por exemplo, com o bloco de carnaval. Falou, não, vamos botar o bloco, a gente sai no meio da polícia sambando, e eles saíram. Então, quer dizer, eles tinham maneiras engraçadas de fugir dessa repressão. E, assim, eles não eram exatamente perseguidos. Depois, assim, nessa ocasião, por exemplo, eles
a censura prendeu o almanaque, ele ficou censurado, houve uma apreensão, eles recolheram de várias livrarias que vendiam as coisas da nuvem, recolheram o almanaque, mas foi mais ou menos isso, e ainda depois teve um segundo almanaque e tal, e enfim, eu acho que a repressão, de certa forma, achavam que essas pessoas eram alienados e eram um pouco inofensivas, assim, não tinha não viam com olhos, assim, não viam com olhos muito, acho que não se davam conta de que aquilo ali era uma coisa realmente contra a repressão e tal. Eles não gostavam, mas não eram perseguidos. Eu acho que o que acontecia é que também a própria chamada esquerda, né, o pessoal assim mais engajado politicamente, que tinha, né, os diferentes tipos de guerrilha que estavam na época muito fortes e tudo, e sofrendo muita perseguição, não tinha muita afinidade com essas pessoas, assim, com esse universo, né? E tanto que é o apelido dessa turma toda que fazia essas né, que viviam mais, assim, alegremente, vamos dizer assim, o seu apelido era esquerda afetiva, né? Eram pessoas que não eram, obviamente, engajadas ou alinhadas com a ditadura, mas que também para a esquerda eles não eram, assim, pessoas que devessem prestar atenção. Tanto que eu acho que na história, só hoje é que com a internet, alguns desses grupos que existiram, acho que em vários estados do Brasil, estão sendo recuperados pelos jovens, pela internet, tanto teve, em Pernambuco teve, em Brasília teve, tinha vários poetas também, em São Paulo, tinha muitas manifestações artísticas que eram um pouco fora pessoas que optavam por manifestar seu desagrado com a situação atual, fora do esquema mais assim de confronto, né? Eles não tinham essa coisa de confronto, e isso, de certa maneira, não agradava, mas também não agredia tanto nem a um lado nem a outro. Eles ficaram mesmo assim, como se fosse uma coisa sem importância, na minha opinião. Eu também não sei, porque eu era criança nessa época, não sei exatamente, mas o que eu vejo da experiência do Cláudio, que é quem está contando efetivamente essa história, porque ele é ao mesmo tempo diretor e personagem, era isso, que era uma coisa que a quem não se dava muita importância. Existe, Paulo, uma lista grande de filmes que tem a poesia, né, como mote. A gente pode citar aí documentários como Só 10% é Mentira, do Manuel de Barros, Vinícius, a biografia do Vinícius de Moraes, ou ficções até, na Sociedade dos Poetas Mortos, Carteiro e Poeta. E As Incríveis Artimanhas, vocês inserem poesia de diferentes formas ali e com frequência, né, ao longo do documentário. Queria saber quais são os desafios de se retratar a poesia na telona em um documentário. Olha, a gente percebeu que nesse trabalho que muitas poesias elas realmente sintetizavam assuntos sobre os quais a gente estava debatendo no documentário. Então a gente tentou fazer com que cada poema que entrou não fosse nem, às vezes a gente nem escolher pelo melhor poema, mas poemas que sintetizassem determinados sentimentos, determinadas situações, determinados conflitos que essas pessoas viviam naquele momento. E o desafio é imenso, porque assim, mas ao mesmo tempo, como a própria Nuvem Cigana tinha realmente esse objetivo de não ser uma coisa muito erudita, de ser uma coisa bem direta, né, de bem uma poesia que atingisse as pessoas, que chegasse nas pessoas, a poesia é de fácil compreensão. Então a ideia foi, o Cláudio foi uma pessoa que realmente cuidou bastante dessa parte, porque ele também tem um histórico de artista plástico e tudo, e muitas coisas são feitas com legendas sobre arquivo, muitas coisas são feitas com computação gráfica mesmo, então a gente tentou fazer esses respiros do filme com pequenas sínteses dos assuntos que estavam sendo
expostos ali na narrativa como um todo. A gente quis que os poemas fossem um complemento da narrativa. Eles entraram para ajudar a gente a contar essa história e para respirar e para poder ajudar a gente a refletir sobre esse momento e essa história, até para também não ficar sendo um filme sobre o passado, porque a nossa preocupação é muito trazer reflexões e angústias e conflitos e medos e desses jovens que na época eram jovens e hoje em dia não são, mas desses jovens para a atualidade, porque a gente foi percebendo até ao longo da confecção do filme de que muitos deles eram muito atuais, né? Eram muito atuais, até essa coisa, hoje mesmo a gente vê muito maniqueísmo, né? De que lado você está, não sei o quê, e esse era um grupo que, na verdade, tinha lado, mas não era uma posição diferente dos lados mais facilmente identificáveis na ocasião. Então, e nuances entre o preto e o branco. E, enfim, a gente acho que foi muito bem sucedida essa questão do uso da poesia para ajudar nas reflexões que a gente estava propondo no documentário. E, Paula, só para a gente passar um pouco pela carreira de vocês também, o Cláudio tem uma experiência grande em TV, você no cinema, em outras produções também. Fala um pouco da sua carreira, da sua trajetória e de estrear esse filme, né? Tudo Verdade, o principal encontro de documentaristas, principal festival para estrear um filme de documentário aqui no Brasil. Fala um pouco então dessa trajetória, conta pra gente. Olha, pra gente é uma honra muito grande estar nesse festival, porque eu acredito que a curadoria desse festival é muito, muito boa, sempre foi, de todos os anos anteriores. Eu tenho muito orgulho de ter sido chamado assim como hors concours, né, desse festival. A gente fez a abertura aqui no Rio, a gente entrou meio que como um hors concours. E assim, eu sou produtora, trabalhei em produtoras, fiz vários documentários que eu gosto, que eu acho importante, como A Pessoa para o que Nasce, como Cartola, A Pessoa para o que Nasce do Roberto Berliner, Cartola, do Lírio Ferreira e Hilton Lacerda, Justiça, de Maria Augusta Ramos, vários filmes que eu considero bastante importantes, e eu sou formado em cinema e eu fui trabalhando em várias funções diferentes, às vezes produtora, assistente de direção e tal, em outras produtoras, até que em 2006, minha produtora também era uma produtora de música, e aí eu quis abrir esse departamento de audiovisual dentro da minha produtora, que meu sócio é produtor musical, e o meu primeiro filme foi um filme sobre 20 anos do Sovaco, que é um bloco de carnaval aqui do Rio. E a semelhança que eu vejo um pouco nesse filme com esse atual trabalho é que também retratava uma experiência meio classe média, urbana, né, que foi já nos anos 80, que era a criação desse bloco, que era uma coisa bem de bairro, não sei o quê, que acabou virando uma coisa meio megalô, enorme e tal, e os conflitos que esse crescimento geraram, né, no grupo inicial das pessoas. Esse meu filme, que o Lobato também é roteirista. E o Lobato é um cara que veio dessa área meio que como artista plástico, e em algum momento ele começou, mas também era muito ligado à literatura, etc e tal, e aí em algum momento ele entrou na Globo para fazer uma adaptação dessa mais recente de 20 anos atrás, uma adaptação nova do Se Explicar Pau Amarelo, e foi muito bem sucedida e acabou, enfim, engrenando lá, e hoje ele escreve humor, ele é do Zorra, da equipe do Zorra. E ele, como diretor, nunca tinha feito nada, e por isso também que a gente fez essa parceria, e eu acho que foi boa. E a gente também tem como co-diretor o Pio Gomes, que é aí de Brasília, formado aí na UNB.
e que foi uma peça fundamental para a gente misturar tantos elementos, que a gente tem muito material. A nossa pesquisa a gente teve mais de 300 itens, 300 tópicos de pesquisa, então a gente tinha um universo gigante. E aí a gente também fez entrevista, acabou, a gente tinha um roteiro antes da gente fazer as entrevistas, mas a gente não se deteve só ao que estava previsto no roteiro. A gente acabou fazendo entrevistas muito longas, porque a gente não queria perder a oportunidade de depois falar, poxa, a gente não perguntou isso, podia ter conversado sobre aquilo. Então foi tudo muito grande, a gente, para transformar todo esse material num filme, foi um processo que levou muitos meses, talvez anos. Na verdade, a gente editou vários meses, fez o primeiro corte, depois editou mais outros meses, fez o segundo corte, e agora depois aí planejou direito a filmagem, não sei o quê, e agora fez mais no final do ano passado as filmagens que faltavam e o corte final. E aí a gente submeteu ao festival e eles gostaram e fomos convidados. Além do seu filme, claro, Paula, tem algum outro filme na programação da Tudo Verdade que você recomendaria para o público assistir? Olha, eu acho que eu vi que estava tendo uma retrospectiva de um filme que a gente até viu na pesquisa. A gente viu muitos filmes de poesia, todos que vocês citaram a gente viu. A gente pesquisou assim essa linguagem, não que a gente pesquisou bastante. E tem um filme do Carlos Nader chamado Pancinema Permanente, que é sobre o Ali Salomão, que é um filme que eu gosto muito, acho um filme muito bacana, sobre poesia e sobre um personagem muito interessante que é o Ali. Tem um filme que é um curta, que é Buscando o Lema, que é do Roberto Berliner, que é sobre a segunda filha dele, que ele registrou o momento em que falaram que era para buscar, a filha dele é adotiva, e desde o momento em que ele soube que ela tinha chegado e tal, e ele foi registrando. Então é um filme muito afetivo, muito bonito, que eu também gosto muito. E os outros eu não vi, porque acho que são todos meio inéditos, né? Tenho muito interesse em ver o filme sobre o Cacaso, tenho muito interesse, eu soube que tem outros filmes sobre poesia, então isso me deixou muito feliz da gente estar nesse momento. Talvez tenha percebido aí um momento em que a gente está precisando pensar mais poeticamente, que é sempre um olhar mais torto sobre a realidade, assim, mais desfocado e mais além, né? É isso aí. Paola, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte com o filme e uma boa sessão amanhã na abertura do É Tudo Verdade aí no Rio. Muito obrigada, agradeço muito e é isso, até lá. Espero que a gente deve estar em Brasília para ver filme, para passar com esse filme na itinerância do festival, e vai a São Paulo na semana que vem também. A partir do domingo a gente tem umas sessões também em São Paulo, e depois estaremos daqui a alguns meses na TV fechada, no canal Curta, tá bom? Valeu, Paulo. Um abraço. Obrigado. Um abraço grande. Tchau. O É Tudo Verdade acontece de 7 a 17 de abril em São Paulo e no Rio de Janeiro, exibindo gratuitamente 85 títulos de 26 países diferentes, sendo 22 desses filmes estreias mundiais, e os filmes premiados e destaques participam a seguir, né, adiante, de um circuito de itinerância em Belo Horizonte, Brasília, Recife e Santos. A gente vai ouvir agora um pedacinho do trailer de As Incríveis Artimanhas da Nuvem Cigana, filme que, além dessa sessão de abertura amanhã, no Rio, vai poder ser assistido ao longo da programação do festival, também em São Paulo. Quando entrou às 5, e aí a gente falou, bom, as opções eram drásticas, né? Você ir lá com aqueles malucos para fazer luta armada. Mas nós optamos por começar a fazer arte, fazendo humor, indo pra rua, fazer o carnaval, falando poesia. Se você perguntar o que foi a Nuvem Cigana, as pessoas em geral vão responder: foi um movimento de poetas. Mas não foi só isso.
A Nuvem é um coletivo em movimento de visionários, de pessoas que queriam ser felizes, que queriam viver. Então acho que a Nuvem foi essa utopia que foi crescendo, cara. Cara, foi muito tempo, né? Pensando bem, foram 4, 5 anos. Mesmo tempo que os Beatles, cara. Entendeu? Aí vou dizer, Caxinguelê, meu campo favorito. E a ditadura é o seguinte, mais de 3 é quadrilha, prende. E vou fazer uma pelada no condomínio. Pelada podia. E pelada é 10 contra 10, né? Nuvem cigana, o perfume do vento, novos baianos e Paulo Suprimento, trazendo alegria pra rapaziada, baseado nos papos da arquibancada. Música, filosofia e gargalhada. O futebol do Caxinguelê é aquela história de resistir, né? Que é o que eu vejo também na Nuvem Cigana. A história do cinema brasileiro. Em clima de festival É Tudo Verdade, a gente vai lembrar os documentários brasileiros exibidos na primeira edição do festival, em 1996, quando não houve premiação. Foram 4 longa-metragens selecionados na época. Carmen Miranda, Bananas is My Business, filme de Helena Solberg, que chegava com o prêmio de melhor documentário no Festival de Havana de 1995 e também no Festival de Chicago do mesmo ano. O documentário se utiliza de trechos de filmes, imagens de arquivo e entrevista com gente que conviveu com a grande artista. O filme No Rio Amazonas, de Ricardo Dias, havia conquistado as honras de melhor música em Gramado, melhor filme, melhor música em Cuiabá, melhor documentário, longa e som direto em Brasília e melhor filme e melhor fotografia no prêmio APCA de 95. Longa Uma Viagem de Belém a Manaus, com a participação do naturalista Paulo Vanzolini. Todos os Corações do Mundo, de Murilo Salles, era o filme da Copa do Mundo de 1994, muito focada nas expressões de jogadores e torcedores e considerado por muitos o melhor registro cinematográfico oficial já feito no evento do tipo. Quem não se lembra, por exemplo, da famosa encarada de Roberto Baggio a Romário, minutos antes da final daquele Mundial. Índio do Brasil, de Silvio Bach, fechou a programação de longas nacionais com uma grande colagem de filmes brasileiros e estrangeiros que já retrataram os índios do Brasil desde que foram filmados pela primeira vez no início do século XX. Vamos fechar então esse bloco com a trilha de Todos os Corações do Mundo, que leva o nome original do filme, 2 Billion Hearts, uma composição de Gary Stockdale. Notícias para fechar o programa de hoje. Começar com uma aqui de São Paulo. Além do lançamento do circuito SP Cine, o órgão de cinema da cidade de São Paulo anunciou no início de abril que a série Sense8, uma produção original da Netflix, terá cenas da segunda temporada gravadas na cidade durante a próxima parada LGBT. Nos primeiros 12 episódios, a temporada rodou por Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Coreia do Sul, Islândia, México, Quênia e Índia. Agora chega a América do Sul desembarcando para filmar na capital paulista. Começou na terça-feira, dia 5, e segue até a próxima terça, 12 de abril, a 18ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, na capital francesa. São 20 filmes brasileiros exibidos no cinema L'Arlequin,
além de debates com diretores e atores. O destaque fica por conta da homenagem a Eduardo Coutinho, com sessão especial do filme Últimas Conversas e conversa com a montadora, né, Jordana Berg. A abertura ficou com o inédito no Brasil, Nise, o Coração da Loucura, do diretor Roberto Berliner, e o encerramento, no próximo dia 12, é com o filme de Sérgio Machado, Tudo que Aprendemos Juntos. Sabe onde eu vi esse filme, Tudo que Aprendemos Juntos? Lá na sala. Né, a Sala São Paulo, na beleza, Sala São né? Paulo. Com a orquestra do Heliópolis. Eu vi na sala de cinema, mas gostei do filme. Legal, né? Bom. Falando em Brasil lá fora, a Ancine está apoiando a participação de 11 projetos brasileiros em 7 festivais e laboratórios ao redor do mundo durante o mês de abril, incluindo o Festival Internacional do Filme Ambiental, o FIF, na França, o BACIF, tradicional Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires, além do Buenos Aires Lab, ambos, claro, na capital argentina, o Festival Visions do Hell e Pitching do Hell, na Suíça, o Festival Internacional de Cinema de São Francisco, nos Estados Unidos, e o Indie Lisboa, Festival Internacional de Cinema Independente da capital portuguesa. Isso é o projeto da Ancine de ajudar na distribuição internacional e principalmente custear o envio desses projetos e a viagem dos diretores para participar desses laboratórios. É como se fosse uma parceria mesmo pública junto com diretores e produtores brasileiros. Matéria do portal UOL, na segunda-feira, dia 4, destacou que Os 10 Mandamentos já ultrapassou Dona Flor e seus 2 maridos, se tornando o segundo filme nacional que mais vendeu ingressos na história. A produção da Record alcançou 10,9 milhões, passando 10,7 milhões de espectadores do filme de 1976. Para se tornar o líder, falta pouco. Tropa de Elite 2 de 2010 vendeu 11,11 milhões, marca que Os 10 Mandamentos deve superar nesse momento, ao longo dessa semana. E vai ter o 10 Mandamentos 2, né? Pois é, a Record redefinindo a obra eterna, né? Bíblica. Parece que Moisés vai abrir a terra dessa vez. É verdade. É verdade. Ele vai abrir a terra. E só lembrar, já falamos aqui em outros programas, muito desses ingressos fantasma, né? Muita sala vazia. Sim. Vai ser curioso pensar como que a história do cinema brasileiro vai tratar isso, né? Porque foi muito falado quando Tropa de Elite 2 superou Dona Flor e seus 2 maridos, e agora a gente tem um filme que vai superar o Tropa de Elite, ou está superando nessa quinta-feira, nessa semana vai passar com certeza, sem sala cheia, né? Sem ser um filme que tanta gente assistiu como esses filmes de 10, 11 milhões de pessoas. Curioso, né? Já é tão difícil. Bilheteria já é uma coisa tão recente, né? Porque nos anos 70, 80, até antes, tinha muita cinemas de rua, né? Aquelas entradas populares, às vezes com um bilhete você via 2 sessões e a pessoa entrava e voltava e dava para um amigo. Hoje que a coisa é eletrônica, né? Que a coisa é mais fácil de controlar, infelizmente, né? Pelo menos acho assim, essa distribuição gratuita, né? Dos 10 Mandamentos pela Record e pela Igreja acaba desvirtuando um pouco esse número. No final das contas não tem nenhuma representatividade também, né? Mas fica para a história. E sobre É Tudo Verdade, algum filme que você queira destacar, que você vai tentar assistir nesse fim de semana? Eu quero assistir o Italiano, que você já recomendou aqui, do premiadíssimo, né? Ficar ligado para assistir. E é interessante também a retrospectiva do Carlos Nader, ele que ganhou 3 vezes É Tudo Verdade, uma delas com o filme que a Paula recomendou, o Pancinema Permanente, que para mim é o melhor dos 3. Uma oportunidade também para quem curte esse tipo de documentário contemporâneo que o Carlos Nader tem feito, de revisitar os curtas dele, né? Ele tem uma carreira já extensa, apesar de muito jovem. Sim, eu destaco para o fim de semana o Gabo, a criação de Gabriel Garcia Marques sobre o autor colombiano. Vai poder ser assistido no sábado e no domingo. Cinearte e... Cadê? E também no Centro Cultural São Paulo. E existe uma retrospectiva de filmes olímpicos, né? Filmes sobre as Olimpíadas, e vai ser possível assistir também no final de semana, tanto no sábado como no domingo, Os Campeões de Hitler, retratando aí a Olimpíada de 38, Berlim, né? 36, perdão. Isso. Enfim, são mais de 80 filmes, não faltam opções para acompanhar, todas as sessões gratuitas. E daqui 2 semanas a gente repercute o vencedor, os vencedores, os premiados. Geralmente quem tem saído com louros do É Tudo Verdade tem conseguido chegar ao circuito comercial, o que é sempre bom, né? Porque
tão difícil, já é tão apertada a corrida pela distribuição, ainda mais para documentário. Um deles, por exemplo, o filme sobre o Carlos Imperial, que está em cartaz, eu assisti na Tudo Verdade. Vários, né, estão passando por esse processo. Quem sai bem na fita na Tudo Verdade, acho que consegue uma carreira mais legal. A gente fica acompanhando nas próximas semanas. É isso aí. Na quinta-feira tem mais, então. Até lá, Paulo. Um abraço. Valeu, um abraço.